Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, a nossa aula de geografia também está chegando ao final, tá? Acredito que nós vamos ter essa aula de hoje e mais a aula de semana que vem, onde nós vamos também estar trabalhando com o livro Net Saber. Bom, nós vamos continuar falando de cidade, passamos o bimestre todo falando de cidade, tá bom? E nós vamos estar falando sobre as cidades brasileiras. E nós temos na página 244 algumas imagens, tá? Nós podemos ver que cada cidade, ela tem a sua característica, tá? Que também algumas cidades têm uma interação, ela tá ligada com o campo, tá? E nós vamos olhar as imagens, nós não vamos poder discutir, né? Mas o livro, na página 248, ele faz uma pergunta, né? Todos os elementos acima estão presentes nas cidades brasileiras? Olhem bem, tá? Destaque qual mais chamou a sua atenção. Na sua opinião, essas paisagens são urbanas? Porque nós já aprendemos que urbano, toda vez que eu falo de urbano, eu falo de cidade, né? Na sua cidade você encontra todos esses elementos acima, né? Quase todos, né? Quase todos. Eu acredito que nós não temos muitas fábricas ao nosso redor, tá? Você concorda que todas as cidades do Brasil são parecidas? Justifique sua resposta, tá? As cidades, né, elas são bem parecidas, mas cada uma delas tem a sua característica. Algumas têm mais elementos do que a outra, ou uma cidade se parece mais com a outra, mas dizer que todas elas, né, são iguais, não são. Cada uma tem a sua característica. Navegando pelo tema, como são as cidades? As cidades são grandes aglomerações de quem? De pessoas, né? Que foram o quê? Sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Nós vimos desde o começo, né, que nós estamos estudando, que as cidades, elas começaram a se formar, né? O objetivo dos portugueses era logo colonizar o Brasil e ir formando vilas, né, pequenos povoados, e depois logo as cidades, porque tendo uma cidade, né, ninguém mais poderia vir tomar de Portugal. Então, o objetivo maior era colonizar o Brasil. O que era colonizar o Brasil? Era formar, né, formar vilas, povoados e logo após vir as cidades. Nós vimos, né, já ouvimos falar das capitanias hereditárias, quando o rei de Portugal, ele doou vários lotes, né, para pessoas de sua confiança, e um dos objetivos dessa doação era que eles colonizassem os lotes. Quantos mais lotes tivessem colonizado, que fossem colonizados, mais pessoas haveriam no Brasil. Então nós podemos ver, né, que ao longo do tempo foi se tornando o processo de construir as cidades, tá? As primeiras cidades do mundo surgiram no Oriente Médio, aí nós estamos falando do mundo, tá? Na Idade Antiga. Muitas dessas cidades fundadas na Antiguidade, ou melhor dizendo, antes de Cristo, existem até hoje, como Roma, na Itália, e Atenas, na Grécia. Então são cidades muito antigas. As cidades muito se alteraram ao longo dos séculos, mas mantiveram ainda algumas características básicas, com a presença de muitas pessoas, casas, comércios, áreas agrícolas, áreas para se plantar, tá? Entre outros pontos. Ao longo de sua evolução econômica, histórica e social, as cidades se configuraram de formas o quê? Diferente. Atualmente as cidades se destacam por abrigar a maior parte da população de um país. Elas reúnem variadas atividades industriais e comerciais. Toda cidade tem indústria e também tem comércio, tá? A atividade depende do nível de urbanização e crescimento alcançados ao longo da história.
As cidades também influenciam no modo de vida na área rural, devido à interdependência entre campo e cidade, né? Vocês sabem que nós que estamos na cidade, nós dependemos do campo, do agricultor, do pecuarista, para que tenha, né, alimento na nossa mesa. Então, tá ligado. Nós vimos também que muitas pessoas, né, que moram na cidade, que trabalham na cidade e que muitas das vezes moram na zona rural. Muitos saíram da zona rural e vieram para o campo. Mas nós já aprendemos também que hoje, né, em dia, o que acontece? A zona rural, ela está muito bem desenvolvida, sua tecnologia está bem avançado, né? Antigamente a pessoa que mora na zona rural está desinformado do mundo. Não, não está não. A tecnologia, tá? Antigamente era carroça, né? Hoje não, hoje eles têm transportes adequados para plantar, para irrigar a terra, como nós já aprendemos, né? Que existem maquinários de última geração para estar ajudando ali na agricultura, na hora de colher. Então está tudo muito avançado. No entanto, é muito comum o erro de pensar que essas áreas de forma fragmentada entre ambos os espaços. O que vemos, na verdade, é uma relação de complexidade e dependência, né? Nós da cidade dependemos do campo e o campo também depende da cidade. E até dependência de um espaço para com o outro. Por exemplo, a área rural depende da cidade, tá? Na questão de comprar os seus produtos agrícolas, com certeza. Aquele que está lá no campo, né? Ele plantou, ele colheu, ele precisa da cidade, né? Da população para comprar o seu produto. E nós também dependemos, né? Porque se não houvesse a zona rural, como é que nós iríamos nos alimentar? Os legumes, as verduras, os animais, né? Tanta coisa, o leite, o queijo, quantas coisas nós dependemos. Já a cidade necessita muito do campo para o fornecimento diário de alimentos, além de outros produtos orgânicos. Essas são relações geográficas e econômicas visíveis, né? Que integram ambos os ambientes. Então, de acordo, né, com o que nós acabamos de ler, você vai responder a número 1, a número 2, a número 3 é resposta pessoal. Na página 246, nós já aprendemos que existem vários tipos de cidade, né? A cidade planejada, a cidade religiosa, a cidade histórica, e as cidades naturais estão enquadradas aqui, na maioria das cidades do mundo. Cidades naturais ou espontâneas, né? São aquelas que se originaram de antigos povoados e vilas. No decorrer do tempo, sem qualquer tipo de planejamento urbano, elas não conseguiram criar uma infraestrutura preparada para atender basicamente a população e suas necessidades. Então, são aquelas cidades, né, que ela pouco cresceu da vila e do povoado. Não houve um planejamento, aqui nós vamos construir isso, aqui nós vamos construir. Não, tá? Eles aproveitaram o que já existia e deu uma pequena melhorada. As pessoas vão se fixando, tá? Onde é possível. Normalmente essas cidades se localizam às margens dos rios e no litoral. Outras se desenvolveram em torno de castelos, nos cruzamentos de estradas ou em rotas comerciais, porque esses ambientes ofereciam segurança aos moradores. Esses acontecimentos ocorreram precisamente na Europa no final da Idade Média, tá? E nós temos já a cidade, tá? Nós podemos ver ainda nas cidades naturais. Um caso específico no Brasil é o surgimento de vilas e povoados fundados ao longo do caminho, tá? Os tropeiros eram responsáveis pelo transporte de animais e produtos. Cidades que surgiram do resultado da formação de povoados são Ponta Grossa, no Paraná, Sorocaba, no interior de São Paulo, tá? São cidades que surgiram
a partir do povoado. Foi só dando uma melhorada, tá? Já pegou aquele local e começou a dar uma melhorada. Não foi planejada, aqui nós vamos construir isso, não, tá? Reaproveitaram o que já existia. As cidades planejadas já é diferente, né? É o oposto lá das cidades naturais, tá? Elas são construídas, né, minuciosamente, tá? Elas são planejadas, elas são, tem um arquiteto para pensar no que vai fazer, tá? Tem projetos, tem engenheiros, como eu falei, tem arquiteto. As cidades planejadas têm como principal objetivo diminuir, tá? Diminuir a urbanização acelerada. Que você vê, você olha um local agora e daqui a um ano você volta para você ver como outras casas foram construídas ali no espaço pequeno. Já a cidade planejada, não. Ela é planejada, não, essa cidade ela só pode receber uma determinada quantidade de habitantes. Não pode mais. Então, isso aí é o que? Planejamento. Temos hoje no Brasil o caso de nossa capital, Brasília. Foi planejada e construída na região centro-oeste do Brasil em 1961, com o objetivo de facilitar o acesso da administração pública federal a todas as regiões do país. Belo Horizonte, Goiânia, Palmas e Teresina também são exemplos de cidades planejadas, tá? Página 247, página 248, nós temos atividade para responder, tá? A maioria da página 247, na sua opinião, tá? Qual é a idade da sua cidade, onde você mora? Se ela é uma cidade importante, tá? Explique a relação de dependência entre campo e cidade, tá? Quando nós falamos, né, a cidade, nós geralmente falamos, né, município de São João de Meriti, cidade do Rio de Janeiro. O nosso município é de São João de Meriti. A nossa cidade é a cidade do Rio de Janeiro. A sua cidade pode ser caracterizada como uma cidade natural ou planejada. Por quê? E na página 248 você vai fazer um desenho de uma cidade planejada, tá? E uma cidade natural. Aí fechamos o conteúdo de geografia. Na próxima aula nós vamos fazer o nosso livro Net Saber. Ok, meus amores? Fiquem com Deus e uma boa aula!